4 bichos que se aparecerem na sua casa são sinal claro que tem feitiçaria e ataque espiritual na sua vida. Nesse vídeo, eu não sei o que me deixou mais em choque, tá? Se é a maquiagem assustadora que a moça está usando, ou se é o ensino dela que é maligno à luz da palavra de Deus. Olha o que é dito em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E infelizmente, gente, a teologia que nós vamos analisar hoje, nesse quadro O que esse pastor ensina, é justamente isso. De evangelho não tem nada. O que ela pegou foi ocultismo, espiritismo, magia negra, feitiçaria gospel, deu um banho de Bíblia e está ensinando para as pessoas como se evangelho de Jesus Cristo fosse. Como eu sempre digo, o nosso foco aqui não é atacar ninguém pessoalmente. Por isso, nós sempre analisamos doutrina, teologia. E nós vamos fazer isso, como sempre aqui no canal, à luz da palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos, eu sou o pastor Pedro, e o nosso objetivo é trazer conteúdo fiel às Escrituras para você. Por isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sino de notificações. Sempre que eu postar um vídeo novo, você vai receber, e ainda por cima você me ajuda a levar o verdadeiro evangelho para mais pessoas. E aqui eu quero agradecer, não vou citar nomes, né, porque eu não quero expor ninguém, mas agradecer os irmãos que me enviaram esse vídeo lá no Instagram, para eu poder reagir. Nós começamos esse quadro aqui no canal, já reagimos ao Rogério Zaite, já reagimos à apóstola Eline Conceição, que inclusive derrubou nosso vídeo, mas fica atento aqui no canal, em nome de Jesus eu creio que esse vídeo volta logo. Já analisamos Tânia Teresa e diversos outros inimigos do evangelho, que são bem populares por aí, né? Então hoje nós vamos analisar a doutrina, o ensino da pastora Selma, pastora, né? Pelo menos dessa vez não é apóstola, da pastora Selma. E se você quiser que eu reaja a algum ensinamento, alguma teologia, algum ensino de algum pastor por aí, você pode deixar aqui nos comentários o nome do pastor ou a doutrina, ou me enviar lá no Instagram. Lá basta você me seguir, pr.pedroreisoficial, e me mandar no direct. E aí eu vou rodar para vocês aqui o vídeo, né? O vídeo dessa moça que nós vamos reagir. E, gente, a questão aqui é tão séria, mas tão séria, que o que ela faz nesse vídeo tem uma advertência que veio da boca de Deus, que ela está quebrando. As pessoas que estão seguindo essa mulher estão sendo condenadas pela palavra de Deus junto com ela. Quem está seguindo, olha, presta atenção. Quem está seguindo a pastora Selma está incorrendo em uma condenação muito clara que o Senhor deixou expressamente na sua palavra. E eu vou te mostrar isso ao longo do vídeo, no texto bíblico, na interpretação, enfim. É claro, quem está seguindo a pastora Selma está incorrendo na condenação de Deus junto com ela. Se você entrou nesse vídeo porque você segue ela, tome muito cuidado, porque você está desagradando o Senhor explicitamente. Vamos ver o vídeo aí. 4 bichos que se aparecerem na sua casa são sinal claro que tem feitiçaria e ataque espiritual na sua vida. Se ultimamente você anda cansado, com dores no corpo, dores de cabeça, um cansaço extremo, um enjoo sem motivo nenhum e nunca consegue ter paz dentro da tua casa, preste atenção. Você tem fé? Se você tem fé, já aciona ela aqui agora, escrevendo nos comentários: eu creio em Deus e eu tenho fé. Liga o espiritual agora. Essas criaturas são um aviso de Deus para você, que você precisa ouvir nesse momento. Então preste atenção. Mosca varejeira. Quando alguém tem inveja, orações contrárias a teu respeito, essas moscas, elas brotam para dizer que a maldição está pegando e que você precisa de oração para ser cancelado e libertado imediatamente da tua vida. Segundo, ratos. Esse aqui me dá até arrepio. Eles são espertos, silenciosos. Entram quando a casa está cheia de inveja, olho gordo. São atraídos por pensamentos pesados, fofocas, ambientes que extremamente estão habitados pelo inimigo. Se ratos começaram a aparecer, abra o teu olho. Tem gente muito mal intencionada frequentando a tua casa para atrapalhar as bênçãos de Deus para você. Larvas é o terceiro. Elas brotam do nada, no canto da tua casa. São reflexos físicos de trabalho espirituais feitos contra você. Mas agora, em nome de Jesus, eu vou cancelar todo o mal. O último bicho são baratas. Elas representam no espiritual que tem feitiçaria. Mas agora, em nome de Jesus, você compartilha esse vídeo com 4 pessoas para que você possa desligar no espiritual todo o mal. Você tem noção de que essa suposta pastora, né, está falando assim, olha, para que isso seja desligado do mundo espiritual, você precisa compartilhar? Você tem noção que isso aqui, por si só, tá? Por si só, já seria categorizado como engano religioso?
a pessoa condicionar a sua libertação, a sua cura, a sua restauração, seja lá o que for, a você clicar no botão de compartilhar, se inscrever, seguir e por aí vai. É exatamente o que o Bispo Bruno Leonardo faz aqui no YouTube e que parece que os falsos mestres estão aí se aproveitando bem, né? O Bispo Leonardo diz, se você se inscrever nessa corrente de oração, você vai ser bem-aventurado. Se você comprar o nosso carnê com 12 prestações, se não me engano, de R$50, agora você é mais do que vencedor. Bom, então agora vamos lá. Analisando a doutrina dela, tá? Eu já adianto para vocês, como eu falei no começo do vídeo. A doutrina que ela está ensinando sobre 4 animais que têm indicações no mundo espiritual, isso vem do ocultismo. Ela está falando que é sinal de Deus para mim e para a sua vida, né? Mentira. Isso não vai ver lugar nenhum. Eu desafio essa mulher, tá? Eu desafio essa pastora a me mostrar uma passagem na Bíblia falando que isso aconteceria como um aviso de Deus. Não existe um versículo. Essa teologia que ela está tirando vem de religiões de ocultismo, religiões de mistério, como religiões de matriz africana, espiritismo e até do animismo. Ou aquelas moscas varejeiras. Isso aí é um perigo. Mosca varejeira ou mosquito com frequência dentro de casa, mesmo a casa estando limpa, é um aviso de um alerta. É fofoca, calúnia, falsidade. Muito cuidado com pessoas que estão em sua volta, que está te sacaneando ou te traindo. Mosca varejeira. Quando alguém tem inveja, orações contrárias a teu respeito, essas moscas, elas brotam para dizer que a maldição está pegando. Barata. Por que é que uma barata está invadindo a tua casa? Você está permitindo a invasão de gente que não deve estar na tua casa. Gente invadindo a tua vida que não deve estar invadindo. O último bicho são baratas. Elas representam no espiritual que tem feitiçaria. Mas agora, em nome de Jesus, você compartilha esse vídeo com 4 pessoas para que você possa desligar no espiritual todo o mal. Rato, você sabe que ele rói tanto que o dente dele cresce sem parar, né? Tá dizendo, ele tá gritando assim, se harmonize espiritualmente. Cuidado para não mandar pragas, eles chamam de língua preta. A tua língua tá preta. Tá mandando praga para um monte de gente, vai entrar um monte de rato na tua casa. Se ratos começaram a aparecer, abra o teu olho. Tem gente muito mal intencionada frequentando a tua casa. Quando ela diz que alguns animais aparecem na sua casa como um sinal, como um indicativo de que há uma obra de feitiçaria, de macumbaria, de bruxaria, enfim, essas coisas que os neopentecostais gostam, ela está tomando emprestado um conceito da Umbanda e do Candomblé. Já ouviu falar na palavra axé? A palavra axé significa energia também. Dentro do significado dela também significa energia. E dentro da Umbanda e do Candomblé existe um entendimento que os animais têm sensibilidade espiritual, ou são indicadores de realidades do mundo espiritual. Mais uma vez, não é dentro da Bíblia não, tá? Isso não existe na Bíblia não. É dentro da Umbanda e do Candomblé, que é o que ela está ensinando. Ela está pegando Umbanda, Candomblé e outras religiões, dando um banho de Bíblia e ensinando para as pessoas. Com os animais, com os pets, né, que é de extrema necessidade, porque eles têm um trabalho espiritual muito forte. Né? O gato, porque ele trabalha muito a retirada da energia negativa, e já o cachorro é aquele espírito de alegria, que Então existe dentro dessa religião, dessas religiões, a ideia é o seguinte, bom, existem alguns animais que são sensíveis ou que transportam energias espirituais. Por exemplo, ela está falando ali de baratas, de ratos, de moscas varejeiras e também de larvas, né? Na Umbanda e no Candomblé, existe a ideia de que se esses bichos começam a aparecer na casa das pessoas, é porque ali existe um ambiente espiritual desequilibrado. Ou então que existe uma obra de magia negra, de feitiçaria, de macumbaria. E como eu falei com vocês, é só nessas religiões. No Evangelho isso não existe, gente. Isso é apostasia, tá aqui, ó, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Isso é engano, doutrina de demônios. Já falei com vocês, nós vivemos em um país que é místico. O Brasil não é um país cristão, não é um país evangélico. O Brasil é um país místico. O evangelho que eles vendem por aí, como o dessa senhora, é uma mistura de diversos paganismos com uma cara de Bíblia, mas não é evangelho. Quando ela diz, e olha que coisa absurda, ela diz o seguinte, quando começam a surgir ali esses animais de maneira espontânea no canto da casa, como as larvas, por exemplo, né? Ela está tomando esse tipo de doutrina do espiritismo kardecista. No Livro dos Médiuns, capítulo 5, não na Bíblia, tá? No Livro dos Médiuns, capítulo 5, é dito o seguinte: as manifestações físicas espontâneas são avisos que os espíritos dão da sua presença e do poder que podem exercer. Muitas vezes, essas manifestações têm o objetivo de atrair a atenção
e convencer da existência de um poder superior à matéria. Então, basicamente, o que ela está ensinando e chamando de cristianismo é espiritismo kardecista. Isso é livro dos médiuns. De acordo com a Bíblia, um demônio se comunicou com Allan Kardec. Tem vídeo sobre o espiritismo aqui no canal, tá? Então, de acordo com a Bíblia, um demônio se comunicou com Allan Kardec. E o que essa moça está fazendo é pegar esse tipo de comunicação, dar um banho de Bíblia e entregar para as pessoas. Outra questão terrível que ela faz nesse vídeo, que aí já vem da teosofia, que é uma amiguinha do gnosticismo, que já foi combatida na história da igreja. Ela fala assim, olha, se esses bichos começarem a aparecer dentro da sua casa, é porque é sinal de que a macumba, a maldição, o trabalho, né, enfim, seja lá o que for, está pegando. E além disso ser antibíblico, isso vem também de doutrina de demônios. No livro Isis Sem Véu, da autora Helena Blavatsky, é dito exatamente o seguinte: cada pensamento do homem, ao ser evoluído, passa para o mundo interior e se torna uma entidade ativa ao se associar com um elemental. Assim, um homem bom povoa o seu caminho com benfeitores, e um homem mau povoa o seu caminho com demônios. O que isso quer dizer? Bom, se existe uma energia negativa, uma obra de macumba, de feitiçaria, uma palavra de maldição, uma oração contrária, né, que também é terrível o ensino dela, e esses bichos começam a aparecer em torno de você, é porque, de acordo com essa teologia dela, que não é cristianismo, é que existe um ser místico, um ser espiritual que está se aproveitando desses pensamentos para poder criar realidades. E isso, gente, também não tem base bíblica. Eu falei para vocês que essa religião, né, a teosofia, ela é uma amiguinha do gnosticismo, que essa pastora Selma está ensinando para vocês aí, porque dentro do gnosticismo existe a ideia, tá, dentre outras coisas, de que existem líderes espirituais que ascendem a níveis superiores e têm conhecimentos ali, realidades reveladas por Deus, apenas para essas pessoas. É como se existissem ali lideranças místicas que conseguem ir onde nenhum outro cristão foi para trazer essas revelações. E isso também foi combatido nos primeiros séculos da igreja cristã. A gente vê isso aí bastante nas religiões neopentecostais, com aquelas revelações, entrega CPF, enfim, no placa do carro, para onde que a pessoa vai viajar, onde não vai. E tudo isso é doutrina de demônio, gente. Isso é doutrina de engano. A palavra teosofia significa sabedoria divina, ou seja, a pessoa tem que ascender. E isso que ela está trazendo aqui não está na Bíblia. Ela está buscando isso em outras fontes de revelação e não com Deus. Nós temos aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Os espíritas têm lá o livro dos médiuns. E ela está tirando conhecimento do livro dos médiuns. Não é da Bíblia. Ela está tirando conhecimento da Isis Sem Véu, não da Bíblia. São livros de outras religiões. Eu já vou começar a mostrar para vocês na Bíblia como esse tipo de ensino é enganoso, maligno, mentiroso, é doutrina de demônios purinha, feitiçaria gospel purinha. Mas antes eu preciso deixar um alerta para vocês, gente. Eu vi lá no vídeo dessa senhora os comentários, as pessoas falando amém, eu creio, eu acredito, nossa, que medo, que angústia, que o Senhor me livre. E, gente, eu falo e as pessoas acham que eu estou exagerando, né? Quando eu ensino para alguém, na qualidade de pastor, ela aí crê que é pastora, né? Mas enfim, quando eu ensino para alguém, na qualidade de líder religioso algo, isso que eu estou ensinando tem peso. E se eu estou ensinando para alguém, atribuindo a demônios, a poderes de Satanás, poderes das trevas, que não são bíblicos, que não estão na Bíblia, por exemplo, se eu falo que o demônio faz algo que ele não faz, se eu invento uma doutrina que beneficia a atuação demoníaca que não está na Bíblia, automaticamente, a quem eu estou oferecendo um culto por meio do medo? A Deus ou ao diabo? Ao Senhor Jesus ou aos demônios? Me fala. Se eu atribuo a um demônio um poder que não está na Bíblia, um poder que não é bíblico, que vem de feitiçaria, magia negra, religiões de mistério, se eu ensino para crentes a partir desse tipo de doutrina, quem está sendo adorado indiretamente? Quem está ganhando um poder que não tem? É Jesus? É Deus? Ou são o diabo e os seus demônios? Consegue entender como é um culto do medo? As pessoas começam a compartilhar, se inscrever, curtir, salvar, porque ficam com medo. Bom, eu preciso compartilhar, porque senão na minha casa vai ter uma ação assim, se assado. Isso é teologia do medo. Isso só serve para beneficiar o reino das trevas. Por isso que Paulo chama esse tipo de ensino de engano e doutrina de demônios, porque somente os demônios são beneficiados com aquilo que é mentira, que não está na Bíblia. Quando ela fala sobre orações contrárias, vamos lá começar a dar base bíblica para tudo isso, né? Bom, o que é uma oração? É uma conversa direta entre você e o Senhor, o nosso Deus, por meio de Jesus Cristo, o nosso único mediador entre Deus e os homens. Em Mateus capítulo 6, a famosa oração dominical, o Senhor nos ensina um modelo de oração, que venha sobre nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, para que a nossa oração seja atendida, primeiro, ela tem que ser uma oração conformada à vontade de Deus. Segundo, ela passa pelo crivo da soberania de Deus.
Então não existe essa ideia de oração contrária. A pessoa que está lá do outro lado da rua, ela pode orar ao diabo, aos demônios dela, ela pode achar que está orando a Deus, mas se ela está fazendo uma oração contrária à vida de alguém, eu te pergunto, Deus vai ouvir e vai atender essa oração contrária à vida de alguém? Olha o que é dito aqui, ó, Tiago capítulo 4, versículo de número 3. Deixa eu passar para vocês aqui, ó. Tiago capítulo 4, versículo de número 3. Vocês pedem e não recebem, por quê? Porque vocês pedem mal, para se esbanjar nos próprios prazeres. Ou seja, a pessoa pode fazer quantas orações contrárias for, pode decretar, dizer, amaldiçoar, falar o que for da sua vida. O Senhor não vai atender esse tipo de oração e esse tipo de coisa não vai recair sobre você. Gente, as pessoas, os crentes precisam entender que eles são templo do Espírito Santo. Imagine, eu estou aqui, vamos supor, eu estou fazendo uma oração contrária por fulano de tal. Fulano de tal é um cristão. Ele tem o Espírito do Deus vivo habitando dentro dele. Ele precisa ter medo da minha oração contrária? Está claro no texto. Existem alguns tipos de oração que o Senhor claramente não ouve. E por que as pessoas estão insistindo com oração contrária? Isso, sabe o que é isso? Confissão positiva. Se eu abençoo, vai acontecer. Se eu profetizo coisa boa no mundo espiritual, vai acontecer. Se eu profetizo coisa ruim no mundo espiritual, não vai acontecer. E confissão positiva é heresia. É Bispo Leonardo, Luciano Subirá, Igreja Verbo da Vida, Igreja Lagoinha. É esse tipo de povo que ensina essas coisas e muitos estão comprando. Por isso que, não poucas vezes, recebo gente no canal, lá no grupo de alunos comigo, com medo. Pastor, aconteceu isso, eu tenho medo. Tenho medo de estar me engano. Tenho medo de estar seguindo um tipo de doutrina que não é bíblica. Olha o que o texto bíblico diz em 2 Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de número 3 também. Olha, vamos chegar lá. Todavia, o Senhor é fiel e ele vos confirmará e vos guardará do maligno. Gente, é o que eu acabei de falar com vocês. O Senhor, o próprio Deus vivo, está habitando em mim e em você. Ele guarda a nossa trajetória, ele guarda o nosso sono, ele guarda o nosso acordar, o nosso respirar, os nossos deslocamentos. Sabe por que esse tipo de ensino dá certo? Porque esse é o tipo de pastora que prega para quem não é crente. O engano religioso serve para manter pessoas entorpecidas, aquelas pessoas que a Bíblia diz que estão cegas pelo diabo. Uma pessoa que está cega pelo diabo, ela não consegue olhar para esse tipo de ensino e falar, olha, isso é doutrina de demônios mesmo. Em Deuteronômio, capítulo de número 18, vamos lá, versículo de número 10. Eita, passei muito aqui, vamos voltar um pouquinho aqui. Deuteronômio 18, 10. Olha o que é dito. A sentença do Senhor contra esse tipo de gente. Quando entrarem na terra que o Senhor, o teu Deus, te der, não aprendam a fazer conforme as abominações desse povo. E aí o Senhor vai usar Moisés para descrever. Não se ache em ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor, o teu Deus, os lança de diante de ti. Viu aqui, ó, agoreiro, prognosticador. O que é isso? Prognosticador, aquela pessoa que fica interpretando, entre aspas, os sinais da natureza para tentar identificar o futuro, o que está acontecendo no mundo espiritual, o que não está. E o Senhor está falando, olha, não façam tais coisas. Eu não permito, versículo 14, olha. Porque essas nações que vocês irão possuir são cheias de prognosticadores e adivinhadores. Elas dão ouvidos para esse tipo de gente. Porém, a vocês, o Senhor, o nosso Deus, não permitiu tais coisas. O Senhor destruiu esse tipo de gente. E no Novo Testamento, isso também é reafirmado. Os feiticeiros não entrarão no reino de Deus. Se você segue esse tipo de ensino, esse tipo de doutrina, você está incorrendo na mesma condenação. Você está seguindo prognósticos, agouros, doutrinas de demônios. Em nenhum lugar. Eu não posso nem te falar, olha, isso aqui acontece por causa desse texto, porque isso não tem na Bíblia. Isso não existe na Bíblia. Pior, aí vai a questão, vai chegando nas partes da heresia, que essa pastora é uma herege. Aí é herege clara, tá? Ela fala assim, olha, quando essas coisas começam a aparecer, é porque é sinal de que a maldição está pegando. Gente, cristão, debaixo de maldição, isso é antibíblico. Isso é pegar o sangue de Jesus e cuspir nele. Imagine você profanar Jesus Cristo, o corpo de Jesus Cristo. Crucificar Jesus de novo. Olha aqui, olha. Gálatas capítulo 3, versículo de número 3. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição no nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O que Paulo está explicando aqui, gente?
Para um cristão, não existe nenhuma maldição. A maldição que pesava contra a nossa vida era por conta da nossa rebeldia, da nossa insurreição contra Deus. Éramos inimigos de Deus, nós quebrávamos a lei a todo tempo e não conseguíamos nos justificar diante do Senhor. Mas quando Jesus vem, ele cumpre toda a lei, ele manifesta toda a lei e ele nos resgata das maldições da lei. Ele se faz maldição no nosso lugar, de maneira que agora que nós estamos nele, olha o que é dito no versículo 14. Que passagem linda! Consegue entender por que o diabo não quer que as pessoas entendam Bíblia? Porque a Bíblia está dizendo assim, olha, para que as bênçãos de Abraão chegassem aqui aos gentios, eu e você, por meio de Jesus Cristo, Filho de Deus, a fim que nós recebêssemos pela fé o quê? O Espírito Santo prometido, gente. A mulher está ensinando que a maldição está pegando. A Bíblia está dizendo que Jesus se fez maldição para que eu e você fôssemos abençoados. Isso é heresia. Isso é cuspir em Jesus. Isso é profanar Jesus. Isso é enfiar a lança na costela de Jesus. É cuspir no rosto de Jesus. A pastora Selma está cuspindo na face de Jesus. Pergunta para a pastora Selma, porque eu sei que esse vídeo vai chegar nela. Que Deus é esse que você serve? O Deus que você serve é um banana, porque ele não consegue te proteger de um demônio. Então que vocês fiquem atentos. 1 Timóteo, capítulo 4. Muitos, gente, muitos vão dar ouvidos a espíritos enganadores e vão começar a ensinar doutrinas de demônio. Como vocês viram, esse tipo de ensino aqui da pastora Selma é teosofia, ocultismo, espiritismo, macumbaria, candomblé, feitiçaria, umbanda, tudo junto. Agora cabe você continuar seguindo esse tipo de coisa, aí você está perdido mesmo, que o Senhor te conceda graça, ou seguir o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo e viver de acordo com ele. Amém? Quer estudar a Bíblia de verdade, com profundidade, amadurecer na fé? Você quer ter clareza? Parar de ficar andando com medo, ser liberto desses misticismos, desses enganos? Meu curso de teologia sistemática está à sua disposição ainda. Você vai ter acesso a materiais profundos, vai aprender a analisar heresia, engano religioso, seitas, vai aprender a entender o que as pessoas estão pregando ou não, e se isso é bíblico ou não. Você vai aprender como interpretar a palavra de Deus da maneira correta, as regras necessárias de interpretação, as palavras, os contextos, o que você precisa ver no texto. Quando alguém chega em você e te ensina algo, você vai poder aprender. Onde que vai estar a Bíblia? Me mostra. Interpretar junto com a pessoa. Porque o que eu mais recebo, gente, são pessoas assim, eu não sei, pastor. Se isso que ela está dizendo é verdade, infelizmente ainda não tem condição de avaliar. E é isso que eu vou te ensinar no nosso curso de teologia sistemática. Vai aprender o que é Deus de verdade, o Deus da Bíblia, Jesus Cristo, o que ele fez, por que esse tipo de coisa não pega, esses misticismos, revelação, profecia, essas profetadas, vai aprender a verdade sobre isso, blasfêmia contra o Espírito Santo, maldição, dons espirituais, salvação, se é possível perder ou não, vai aprender tudo isso. Eu vou disponibilizar para você, tá? O acesso ao nosso grupo exclusivo de alunos. Eu estou lá para você, pastor, estou com dúvida, vi isso, isso e isso, alguém falou isso, isso e isso, não entendi, não sei responder, vou te ajudar. É um compromisso que eu tenho. Os irmãos que são alunos do meu curso, se puderem, até deixa o testemunho no vídeo. Então não perde tempo. O link está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Para de andar com medo. E vai viver aquilo que o Senhor te abençoou para viver. Como nós lemos aqui em Gálatas 3,13. Jesus se fez maldição para que você fosse abençoado e tivesse o Espírito Santo na sua vida. Então viva de acordo com isso. Amém? Que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua casa. Se assim for da vontade do Senhor, eu te espero no próximo. Em nome de Jesus.